preocupado porque a gente tem discutido aí sobre a insulina, eu até ia falar para você, você está convocado a convidar o professor Faleiros para vir aqui falar. Faleiros? Né? Vamos ver, será que ele sai da toca e fala com a gente? Sai, se cutucar, sai da toca, Porque eu vejo as pessoas falar de laminite de obesidade, de síndrome metabólica, mas a ponta do iceberg não está bem clara ainda para todo mundo, que não tem nada a ver com a glicose, não tem nada a ver com a insulina, quer dizer, tem a ver com a resistência à insulina, mas não é a insulina que causa a laminite, né? O IGF-1 que vai lá no queratinócito e muda o padrão do crescimento do casco. E hoje eu não vejo ninguém falar disso, né? Então, às vezes, então está bem para trás, né? Então, a gente precisa esquecer o livro do Stachak, aquele verde, né? Pegar o livro do Auer, o último, que tem um capítulo lá que o Dr. Belknap escreveu, e ali tá mais atualizado, né, cara? Tá mais atualizado. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a minha opinião, Júlio, em relação ao diagnóstico, a galera precisa conscientizar, botar na mente, ó. Primeira coisa, quando a gente fala de laminite, a gente fala de 3 momentos. É a síndrome metabólica equina, ou seja, a laminite que envolve metabólica. É a laminite metabólica. Depois a gente tem uma laminite aqui, ó, que é inflamatória, né? Mas é uma bolinha pequena. Essa é a laminite de origem inflamatória, que não tem nada a ver mais com endotoxina, tá? Quem ainda tá aí na endotoxina e etc., tá errado, entendeu? Não tem nada a ver. Isso que tem a ver com sistema neutrófilo, entendeu? Tem a ver com célula inflamatória pura. Depois a gente vem para cá, ó, e isso o que tem a ver com diagnóstico, Cauê? Tudo a ver. Isso é conceito, né? Certo. Isso é conceito. Depois a gente tem aqui, ó, uma laminite por impacto, né? Que a gente chama de mecânica, tá? Mas o mais interessante de tudo é que elas estão constantemente em sincronia. Certo. Né? Certo. E aí, o que isso tem a ver, mais uma vez, com o diagnóstico? Em torno de 80% das laminites que a gente convive hoje, e aí como você bem falou, eu estava aqui assistir, você falou que a laminite é a segunda doença que mais mata cavalo. Né? E hoje a gente sabe que o cavalo não precisa morrer mais de laminite. Exatamente. Não precisa morrer mais. Mas desde que a gente dê o diagnóstico antecipadamente. Com certeza. Precisa dar o diagnóstico antecipadamente. Então, se eu estou focado na epidemiologia, isso aqui é epidemiologia. Né? Então, quem está nos assistindo aí que tem alguma noção de ciência, entende o que é epidemiologia. Quem está assistindo e não tem essa noção, está ganhando um show aí com o Covid. Né? O que é epidemiologia? É número de casos. Por que em São Paulo tem mais casos? Por que no bairro tal tem mais casos? Etc. Então, esse é o nosso foco. 80% das laminites do mundo, elas são relacionadas à cólica, né? Bom, e Brasil? A síndrome metabólica. O que a gente sabe? A síndrome metabólica. O que a gente sabe do Brasil? Vamos aí falar de ciência, porque faz parte do nosso processo. A gente sabe pouco, mas a gente sabe que os crioulos estão envolvidos, que o mangalar está envolvido. Nós estamos falando aqui das raças nacionais. Né? E aí, isso é a ciência. Então, aí vamos transformar a ciência para a relação prática da ciência, que essa é a nossa resposta, né? E o professor Rafael Faleiros tem essa característica de fazer trabalhos que dão um retorno para a sociedade, né? Ele tem essa característica, ele tem essa habilidade, tem essa visão. Então, se você vai perguntar, eu recebo mensagem aqui direto, Júlio, o cara dizendo assim, eu estou dando suplemento. Faz 4 meses que eu dou suplemento pro casco do cavalo, o casco do cavalo não cresce. Certo. Aí eu falo assim, manda uma foto da égua aí, deixa eu ver. Manda uma foto do cavalo aí, deixa eu ver. Aí antes eu pergunto, esse cavalo tá obeso? Não, nada, tá magrinho, magrinho. Beleza, manda uma foto aí. É bicho obeso. Claro. Né? É bicho obeso. Então essa laminite já tem uma característica de ser silenciosa. Aí vai perguntar pro cara que está na ponta aí, o cara que atende manga larga, você que está na ponta aí atendendo direto. O que é o que mais o cara relata? Ah, amanheceu pisando em ovos. Exatamente.
linha de estresse na coroa do casco, né? Então, em relação à laminite, 80% é metabólica. Aonde eu estou dando o diagnóstico? Na prevenção, cara. Exatamente. Na prevenção. O que eu vejo, Cauê, falando da rotina vida real aqui, ó, dos últimos 5 cavalos que eu devo ter visto com laminite, assim, onde eu consegui pegar ali na transição aguda, alguns no início da fase crônica, todos esses eu vi que tinham sobrepeso ou eram obesos, e aí algum fator gerou aí esse início de laminite. Um deles está bem documentado, é corticoide, outro excesso de trabalho, outro algum processo, sei lá, teve alguma cólica, teve algo e desencadeou, mas todos eles na ponta estava lá alteração correlacionada com sobrepeso. Bom, Júlio, tu tem o diagnóstico, eles realmente têm síndrome metabólica ou não? Bom, diagnóstico nesses não, mas eu consegui já fazer o diagnóstico de prevenção em outros cavalos, fazendo realmente o teste, né, da curva de insulina e glicose, né, para detectar. Mas realmente, e outra coisa que eu estava falando, que você comentou sobre a prevenção, e que cada vez mais a gente vê todo mundo comentando, quem fala um pouco de laminite comenta sobre obesidade, sobre nutrição ou algo assim, é que o que acontece nesses últimos anos? Se tornou endêmico no mundo cavalos obesos. Se tornou endêmico. Isso não é problema do Brasil. Isso é problema do mundo. Então, eu estava vendo alguns dias atrás um seminário de laminite nos Estados Unidos, com ferradores e com veterinários, numa associação de veterinários do norte dos Estados Unidos, que eles têm algumas associações separadas da IP, e eles estavam relatando isso. E uma das perguntas que um veterinário fez foi: quando eu começo a prevenir a laminite? Sabe qual foi a resposta? No momento que o potro nasceu, tu já começa a prevenir laminite. Se tu gosta de cavalo, tu já começa a prevenir a laminite aí, ó, planejando a vida dele, tendo um planejamento nutricional, se adequando à situação que você quer para ele no futuro, porque com certeza ele vai ter uma vida mais saudável. Então, a prevenção e obesidade e laminite estão aí nesse contexto, né, Cauê? Que você deve comentar quanto ao diagnóstico, imagino. Eu acho interessante isso que tu está falando, e a tua proposta aqui também, porque a gente percebe também outra coisa. O veterinário, esses dias tu falou até numa live aí sobre que o veterinário de cavalo tem que saber de casco. Exatamente. E a gente tem percebido o seguinte: o veterinário, isso a gente percebe, mas na verdade isso é uma discussão aí nos Estados Unidos, aí, como você está falando, é uma discussão há muitos anos. O veterinário não consegue falar com o ferrador. Então nós temos 2 máquinas ali potentes, 2 cérebros potentes, mas o cara não consegue dialogar, porque naturalmente o serviço de ferrajamento é um serviço que o cara vai ficando mais rude, é um serviço mais bruto mesmo. Então se você não se envolve com o conhecimento do casco, com a atenção do casco, se envolver, que eu digo, é estar em cima, estar lá no dia que vai ferrar, monitorar com o casco, com o cara. Não é ficar em cima do serviço do cara para ver se o cara vai fazer bem feito ou não. É acompanhar o serviço. Porque muita coisa também que acontece nessa mesma linha aí, da onde precisa ter um diagnóstico, é aquele cavalo que não emprega ferro, emprega cravo. Bota ferradura e o cravo cai. Aí não tem onde pregar cravo. E aí geralmente o que é? Quem que é o culpado? O culpado é o ferrador. Que não sabe, não consegue cravejar. Aí o que o cara tem que começar a fazer? Começa a fazer ajuste. Deixa mais a chinelada um pouquinho para dar uma sobrinha para poder o cravo pegar. Entendeu? Ou começa a ter que botar uma cola aqui e ali, vai dar uma doença da linha branca. Entendeu? E na verdade, esse cavalo é um potencial cavalo para ter uma laminite subclínica. Certo, exatamente. Né? E cadê o veterinário atuando aí? Cadê o veterinário em cima monitorando? E agora, e quais sinais que você vê em cavalos que têm uma laminite subclínica ou que estão aí naquela linha entre um cavalo que tem um potencial a desenvolver laminite? O que tu vê? O que tu nota? Tá, interessante. Uma das primeiras coisas, tá? Às vezes o cavalo reluta em caminhar. Bom, eu chamo a atenção para a primeira de todas, mudança de comportamento.
né? Mudança de comportamento. Só que a gente tem que parar um pouco de ficar naquela, assim, eu vi uma live do cara falando de dente, e aí o dente... Calma, analisa o cavalo, observa o cavalo, sente o cavalo, né? Então, a mudança de comportamento é tá? Tem 8, a gente fala em 8 sinais. Tem mais, né? Mas a gente fala em 8. Um deles é a mudança de comportamento. O outro é o cavalo reluta um pouco em caminhar, tá? Reluta um pouco em caminhar. Você puxa, você sente que ele está mais relutante para caminhar, está mais tenso, está mais enrijecido, né? Começa a manifestar uma manqueira leve, às vezes ou manca, às vezes está bem, às vezes não manca. Mas antes disso ainda tem um sinal mais sutil. Você quer ver? Você vai fazer uma cavalgada e o cavalo vai procurando a parte macia da estrada. Interessante, né? Isso. Aí você vai dizer, não, mas isso aí é porque o cavalo inteligente ele quer ir para o mais macio. Concordo com você, com você. Mas o tempo inteiro ele só quer o macio? O tempo inteiro ele só quer o macio? Eu não estou dizendo que... Tem que ficar claro aqui para quem está nos assistindo, que não quer dizer que... então é laminite. Isso aí é laminite. O Cauê falou que é laminite. Não, calma lá. Só é um alerta para você. E, esse é um potencial diagnóstico. Né? Então o cavalo começa indo para o mais macio. Isso, Cauê, os colegas veterinários, estudantes que estão aí na academia do dia a dia, isso é muito importante. Você não pode deixar esse encargo de entender o comportamento do cavalo para o funcionário da propriedade. Isso faz parte do aprendizado que a gente tem no dia a dia, que é interpretar o cavalo, não somente a interpretação clínica dos sinais clínicos, mas sim os sinais comportamentais fazem realmente parte disso, né? E para você ver, o último cavalo que a gente está atendendo com laminite, que acabou fazendo uma rotação e afundamento total da terceira falange, o sinal que ele começou, uma manqueira leve, aí o proprietário achou que fosse, como sempre, algo de casco, obviamente, beleza, ficou bem, aí o cavalo começou a se sentir incomodado, sabe do que? Da coluna, começou a doer a coluna, mas isso o proprietário dizendo, né? E aí o que aconteceu? Tá doendo um pouco a coluna, faz 3 dias de corticoide nele. Aí quando foi no 7º dia, me ligaram correndo, né? Realmente o cavalo estava com um sinal aí inicial de laminite, aí dificuldade em andar, pulso e tudo mais, mas obviamente cavalo obeso, com deposição de gordura na base da cauda, no pescoço, abdominal, gordura abdominal, linhas de crescimento no casco. Então, isso aí. O cavalo mudou o comportamento. Teve uma dor leve, uma claudicação leve, que foi o processo aí inicial do pênalti para o gol da laminite. Com certeza. Júlio, mudança de comportamento, caminhar na estrada, está indo mais para o macio, membros mais enrijecidos, troca de membros constante, ou descansando o membro constantemente, então o cavalo está descansando o membro constantemente. O cavalo descansa membro? Sim, mas constantemente. Você vai lá, levanta a pata do cavalo, o cavalo não suporta, né? Porque são indicadores do diagnóstico da laminite. O que a galera tem que botar na percepção, para ficar claro o que nós estamos tentando falar, é o seguinte, mais uma vez, nós estamos dando uma ênfase principal aqui a síndrome, a laminite de origem metabólica. E essa laminite de origem metabólica, ela é silenciosa. Então ela não é igual àquela laminite clássica que a gente está acostumado a acontecer. Né? Que o cavalo já na hora já fica com aquela posição quadrupedal clássica. Às vezes o cavalo vai enrijecer os membros e vai encurtar a passada na curva. A hora que você fizer um 8 curtinho, pequenininho com ele ao passo, ele vai dar uma riscadinha. E na verdade, né, Cauê, o que eu vejo desses que alguns anos atrás, pra gente era muito mais recorrente, ver laminite após o cavalo ter cólica, após a égua ter retenção de placenta, após o cavalo ter pneumonia. Hoje em dia,
Pergunta aí pro pessoal que está na academia, pergunta pro professor Geraldo Heleno quantos hospitais de equinos existem no Brasil. Então, hoje em dia, esses problemas de emergência, cólica, pneumonia, acabam tudo sendo encaminhado para hospitais, e aí o pessoal já está preparado em monitorar os animais, trabalhar com prevenção de laminite, e em muitos casos o cavalo chegou, já avisa na hora, o quadro de cólica passou, mas vai ter laminite, tá começando laminite. Isso já está bem posto, mas realmente hoje, nós, no dia a dia, no campo aqui, vida real, realmente essa laminite silenciosa tem sido o grande problema, né, Cauê? Então aí, interpretar esses sinais, qual é o próximo sinal que você acha que é importante? Bom, desses sinais sutis aí, vou te ser bem sincero, por isso a importância do veterinário relacionado e atento aos cavalos. É você ir chamar o dia que o ferrador for ferrar o cavalo, você ir lá acompanhar ele. O que acontece? O IGF-1 altera o padrão de crescimento do queratinócito. Então, basicamente, o queratinócito da muralha, ele passa a produzir um tecido córneo parecido com o da sola. Né? Então, o sinal que tem que observar, às vezes, é um alargamento da linha branca. Esse é um sinal sutil. E outro sinal sutil é o cara, a hora que vai tirar a ferradura, né, vai passar a escova de aço, você vê que a sola tá parecendo um isoporzão, assim, ó. Tá parecendo um isopor, esfarelando toda. Aí, geralmente, o cara diz assim, isso aí é umidade. Pode ser, né? Não tô dizendo que não pode ser. Claro. A cama com excesso de urina, né? E falta de, às vezes, um pouco de higiene ali na hora de limpar o casco da baia, isso aí pode ser. Mas é outro sinal importante que o cara tem que ficar atento e alerta. Exatamente. Né? E aí depois a gente vai indo para os mais específicos, que aí as próprias linhas de estresse na muralha do casco, né? Principalmente quando essas linhas são bem bonitinhas, nos dois anteriores estão iguaizinhas, na mesma altura, né? Depois os mais graves, aí, como o casco quente, bastante pulso, né? Certo, dor no pensamento. Dor no pensamento. Aí esses aí já são os mais clássicos. Esse indivíduo já está com o quadro, né, laminite agudo. Exatamente. Agora, só aproveitando o gancho que você falou, Júlio, eu queria te dizer também aqui antes de sair, deixar você concluir aí, todo cavalo gordinho vai ter laminite? Não. Né? Mas todo gordinho é um alerta, gente. Então vocês estão vendo aí o professor Marco Alvarenga acabou de publicar hoje ou ontem, eu vi no Facebook dele aí, e o professor Nogueira também trabalha nessa linha aí das prevenções às placentites, né? Detectar precoce para não nascer, para poder tratar essa placentite, para poder o potro nascer normal. Então, se você tem um cavalo gordinho, que você dá assistência, ou você está próximo de um cavalo gordinho, ou você está vendo que o proprietário, você vai ficar brigando com o proprietário, você tem que passar a informação para ele e monitorar, né, cara? Claro. E aos poucos ir convencendo o cara, envolvendo o cara. Agora, o cavalo tá gordinho, irmão, você tem que ficar de olho. É uma grande chance. Exatamente. E vai trocar uma ideia com o ferrador, cara. Vai trocar. E é esse cavalo que, quando você vem ferrar, a ferradura tá mais frouxa, tá mais pegada. Você acha que esse casco tá mais macio, você acha que esse casco esfarela mais. Troca ideia com o cara. Exatamente. Tem que trocar ideia, porque muitas vezes no dia a dia o ferrador vai achar que isso é um problema de linha branca, infiltração, a cama realmente suja e o casco está ficando ruim. Mas podem ser sinais iniciais e tem formas objetivas de a gente avaliar isso. Né? Por isso, assim, falando, cara, eu fico indignado quando alguém fala que está tratando um cavalo com laminite e não tem imagem radiográfica, não tem acompanhamento veterinário, porque quem faz isso não gosta de cavalo. Me desculpa falar, mas não gosta de cavalo. Então aqui, proprietários que estão na live, aqui, convençam os seus veterinários que eles devem entender de laminite. A gente aqui está se dispondo a mostrar o caminho das pedras do dia a dia para quem quiser aprender. Então, Cauê,
termos de diagnóstico, cara, não tem jeito, vai ter que fazer o raio-x desse cavalo, né? Eu não vejo outra forma mais fácil e prática nesse cavalo que tem alguns sinais, inclusive como forma de monitorar isso através do raio-x, porque ele vai sim mostrar alterações radiográficas discretas, talvez no primeiro momento, em casos subclínicos, e depois, claro, vai mostrar os sinais de rotação de falange, de afundamento, de descolamento médio lateral do casco, enfim. A gente pode, na sequência, conversar mais sobre isso com os outros convidados. Então, quem ficar até o final, a gente vai conversar aí, fazer convite para outros veterinários que estão aí na frente de batalha da laminite. Que a gente quer, o que eu vejo, Cauê, o conhecimento compartilhado é a forma mais pura e mais prática de todo mundo aprender. Porque quando a gente está ensinando, está passando um pouco que a gente sabe, ou como eu, que entendo muito pouco de laminite, mas estou aqui abrindo portas para que para que outros colegas venham falar, isso é uma forma que todo mundo aprende, né, Cauê? Então me fala aí, eu quero realmente saber a tua opinião sobre, primeiro falar da laminite subclínica e depois falar da laminite já com sinal clínico mais evidente. Como você trabalha com o raio-x na avaliação de laminites subclínicas? O que tu tem para dizer? Olha que interessante isso que você está falando. Você vai chamar o Fales aqui, o professor Rafael vai falar isso também, você pode perguntar isso para ele também. A gente tem que fazer pelo menos, no mínimo, de 2 a 3 posições por casco. Uhum. E esse raio-x de casco, puta que pariu, você tem que ter no carro um taquinho pra você fazer, cara. Você tem que ter um toquinho no carro pra você fazer raio-x, senão não tem como. Isso serve pra laminite, serve também pro navicular, serve pra tudo. Uhum. Agora, outro parâmetro que você tem que levar em consideração, e aí fica aqui o desafio pra você reunir com a turma que você vai chamar aqui, é o seguinte: a gente faz o raio-x e vai na referência consultar os livros, consultar os treinamentos. Só que as referências utilizam cavalo, sela francesa, sela holandesa, American Trotter, sei lá, você tá entendendo? Mas não tem Mangalaga Machador. Exato. Então você tem que pegar quem trabalha com isso. Quem é que são as pessoas no Brasil? Tem. O professor Nogueira é um, o Kleineck é um, a UFMG, o Rafael Falesta é outro. Então você tem que pegar essas referências que eles têm feito, porque são padrões totalmente diferentes. Aquilo que o Pollitt fala para os cascos da Austrália, por exemplo, a gente já provou, inclusive você fez parte disso, que não serve para o crioulo. Não serve, não serve como referência. Certo. Então, a gente precisa estabelecer isso, já está estabelecido, as medidas do cavalo brasileiro. As medidas dos nossos cavalos. Então, a gente que às vezes está mais na rotina aí, e o cara que está mais no batidão, ele vai pegando esse feeling, né? Você está falando que não mexe com a mente, mas eu sei que você mexe quase todo dia. Então, você já também faz parte dessas referências. Mas quem não faz parte desse contexto científico e não está na rotina, no batidão, no acerto e erro, no skin of the game que tu falou, não pega essa diferença. Aí vai fazer referência do Pollitt. Então, Cauê, né? Então a gente tem que ensinar esse pessoal a avaliar, veterinários e estudantes a avaliar raio-x, Se tu for, eu não sei mexer no Telegram, mas se tu souber mexer, conseguir formar um grupo, eu vou até mandar uns raios-x pro grupo do Telegram para te mostrar o que avalia. Tá? Eu faço, eu descubro aqui. Eu descubro como é que faz aqui. Eu descubro. Tá certo. Eu descubro. Mas isso que você falou do número de posições de raio-x, quem fica naquela briga, né? Que o veterinário solicita para o proprietário se pode fazer raio-x, aí começa aquela discussão, eu faço 1, 2, 3, 4, quantos raio-x, e começa a discussão de preço. Sabe o que eu faço nos meus atendimentos? Eu não vendo raio-x, eu vendo diagnóstico. Se eu precisar tirar 50 raio-x para chegar ao diagnóstico, não interessa, eu vendo o diagnóstico.
Então tem que parar com essa briguinha de pensar pequeno e valor por posição e vender o diagnóstico, vender a prevenção. Então pensa, eu não quis tirar 3 posições do casco, só tirei uma. Beleza, você pode deixando de ver um desvio médio lateral. Ou você pode estar deixando de ver uma alteração lá na crena solear da terceira falange, no processo solear da terceira falange. Então, é extremamente importante. E você, veterinário que está aqui, você tem que educar o seu cliente para isso. Não adianta só chegar e largar no colo dele. Você tem que educar, nós temos que educar os clientes, os ferradores que tanto trabalham em parceria com a gente tem parceria todo mundo com vários ferradores, né, Cauê? E quais outros sinais, assim, para o veterinário aí saber no dia a dia que tu considera importante? E outra questão, assim, alteração hematológica. Tem alteração no hemograma desses cavalos, primeiro com laminite subclínica e depois com laminite clínica que não seja causado lá por doença, por alteração inflamatória? Júlio, deve ter, né? Deve ter, né? Uhum. Na verdade, nos Estados Unidos tem um marcador pró-inflamatório lá da amiloide, né? Uhum. E então eles usam aquele equipamento lá para marcar a questão pró-inflamatória, né? Uhum. Esse indivíduo está em estado pró-inflamatório, mas a gente não tem isso cientificamente correlacionado, né? Uhum. A gente não tem, pelo menos até onde eu sei, a gente não tem isso correlacionado. Então, torna-se mais difícil de fazer esse bate-papo, porque, de fato, esse diagnóstico precoce ele tem que ser clínico puro. Sim. Né? Uhum. Ele tem que ser visualizado. Né? Ele tem que ser sentido, tem que ser no feeling. O cara tem que sentir aquilo ali. Né? Ele tem que observar, ele tem que se envolver com o cavalo. Né? E outro assunto bom aqui, foi bom até que o Paulo aqui, o Dr. Paulo fez um comentário aqui, a respeito dos tipos de rotação. Né? Uhum. E aí foi interessante aí, viu, Paulo? Obrigado. Fez eu lembrar um negócio aqui. Essas síndromes metabólicas também, elas culminaram com uma presença maior de outros tipos de rotação que a gente não sabia. Legal, interessante. Pessoal, veterinário anota isso, hein? Isso não está escrito nos livros, não, hein? Isso não está escrito no livro, não, né, Cauê? Isso só no livro do Belnep. Tá? Mas só no livro dele, mas tem que achar lá. O que a gente observou? O que a gente observa hoje? Né? Os cavalos de fora são cavalos maiores, né? Os nossos cavalos, na verdade, são pôneis. As nossas raças nacionais aqui é considerado pro resto do mundo pônei. Então, nós temos aí um diferencial que são cavalos um pouco mais leves. Mas, mesmo assim, a incidência de afundamentos completos e afundamentos assimétricos tem aumentado drasticamente. E aí, se você não faz de 2 a 3 posições por casco, como é que você vai diagnosticar? Certo. E aí eu vou mais além, vou até jogar uma provocação para você, que eu sei que tu tem um posicionamento em relação a isso. A gente ainda não vive nos grandes animais a cultura do veterinário ser colocado na justiça. Tão intensamente como acho nos pequenos animais. Né? E se você não faz as 3 posições, se você não consegue convencer o cara que precisa fazer 3 posições, você está negligenciando o diagnóstico. Exatamente. Porque a hora que isso aí vai para um júri, a hora que isso vai para um tribunal, o cara vai... Porque hoje qualquer proprietário que botar no Google laminite, vai dizer ali, vai aparecer essa live aqui, dizendo ali, tem que fazer 3 posições. Aí o cara pega o laudo do veterinário lá, só fez uma posição por causa do dinheiro. Exatamente. A não ser que você escreva no laudo, né, Júlio? O cara se negou a fazer 3 posições, então eu fiz só uma. Né? Mas o juiz também vai pegar lá o laudo e, o veterinário, você é vacilão, né, cara? Tem que fazer 3 posições, você fez 2. Então, a sua proposta eu acho que ela é incrível. Né? O cara, em vez de parar com essa história de vender a posição e vender o diagnóstico. Isso é claro. Isso não é bom pra gente, isso é bom lá no fim pro cavalo. E é bom pro bolso do proprietário, porque ele vai
vai gastar no diagnóstico, não vai gastar em chapa de raio-x. E, Cauê, já partindo para a parte final, outra pergunta que eu tenho é a questão seguinte: venografia para diagnóstico, aí também, não estou falando no cavalo com rotação de falange com afundamento, estou falando naquela fase inicial ou subclínica, ou no cavalo que tem algum sinal inicial de laminite. Você costuma usar? Tu recomenda? Qual a tua opinião sobre isso? Não, é super importante fazer, né? É super importante fazer por 2 motivos, na minha opinião. Motivo número 1, você tem um registro ali antes. Documentado. Exatamente, documentado. Você tem um registro antes. Então, o que acontecer daquele cavalo para frente vai te ajudar a você estabelecer o prognóstico. Pelo grau de devastação dos fluxos sanguíneos, do fluxo sanguíneo, das regiões, né? E se você implementar algum tratamento, principalmente aí a célula-tronco, né? O próprio Álvaro fez um experimento com perfusão de célula-tronco, foi o doutorado dele, e você consegue monitorar se foi efetivo ou não. Certo. Né? Eu acho super importante, super válido. Né? Certo. Acho super válido. Eu só, antes de eu deixar você aí, eu lembrei de outra coisa também, que a gente faz pouco, a gente que eu digo, o veterinário, né? Que é a palpação na região da coroa. Né? E como que tu faz isso? Essa palpação da coroa, ela tem que ser bem minuciosa, né? Eu dou aula de semiologia aqui em Sobral também, então começa num ponto, começa no talão ou começa na região dorsal aqui, ó. E vai deslocando e vai para um lado e depois vai para o outro. Essa palpação ela dá muita referência sobre uma possibilidade de rotação dorsal, sobre uma possibilidade aqui de rotação simétrica e assimétrica. Por quê? Porque o cavalo vai ter dor nesse aspecto aqui. Certo. Ele vai ter dor. E nitidamente a gente percebe o afundamento. Esse é um caso de um cavalo aqui que tem uma rotação dorsal. O que a gente visualiza aqui? Ó? Há uma nuvem aqui, um espaço aqui, ó, né? Entre a coroa dorsal e o processo extensor da terceira falange. E, de fato, tem um afundamentozinho aqui, ó. Tá? Então, esse é um referencial também bem importante. Muito legal. Muito bom, Cauê. Isso aí é o básico do exame clínico, e eu vou te falar que às vezes a gente esquece de fazer isso, né? E assim como eu falei do diagnóstico por imagem ser muito importante no dia a dia, a gente não pode pular essas etapas. E isso te falo de experiências nossas, minhas, que eu tive. Sempre que eu pulo uma etapa do exame físico e clínico, olha, a chance de eu errar o diagnóstico ou de eu não entender o caso por completo é grande. E aí, depois tem que estar voltando, reavaliando, fazendo coisas básicas que eu deixei de fazer, né? Então, isso é muito importante. E quanto à venografia que você falou, falando do aspecto comercial, você mostrou um raio-x para o proprietário do cavalo com laminite, sem venografia, e tu mostrou o raio-x com venografia. Qual dessas imagens tu vai conseguir explicar e fazer o proprietário entender que o cavalo tem uma laminite, que teve lesão vascular, que teve rotação e que vai precisar de um acompanhamento de veterinário e de ferrador experiente com isso? Qual você acha que vai entender melhor? O raio-x com venografia ou o raio-x sem venografia? Isso aqui não é técnico não, gente. Isso aqui é comercial. A gente tem que saber vender o serviço. A última laminite a última não, de alguns dias que eu convenci o proprietário a realmente investir no tratamento, eu convenci mostrando a imagem do raio-x com venografia. Aqui, ó, meu amigo, é isso aqui, ó, isso aqui que está acontecendo. Então, isso faz parte também, Cauê, dessa jornada nossa da laminite, que é mostrar o caminho das pedras, para quem quiser aprender, para veterinários e estudantes que estejam dispostos a aprender realmente sobre isso. Ô, Júlio, vou até fazer uma ressalva aí. Você pode até me dar uma vaga aí, vou fazer um merchan aqui, né? Agora, eu acho interessante a galera fazer o seu curso de ortopedia aí, porque fazer a venografia é um tabu. Né? Você fazer, eu tenho uma foto que estou fazendo venografia em 2000 e...
9, talvez. Então tem 11 anos que faz venografia. E venografia é um tabu, é uma coisa simples, mas que a gente trabalha num limiar. Exatamente. Que você pode botar tudo a perder, né? E então, vou fazer um merchan aqui. Você faz venografia no curso de ortopedia aí? A gente faz venografia no curso de ortopedia, a gente faz no curso de raio-x e de ultrassom, mas só aprende quem vem fazer, né? Porque o nosso é curso prático, não é online. Então, tem que vir fazer. Mas isso, Cauê, a gente pode ensinar o passo... Fazendo passo a passo é tranquilo, é fácil. Não é uma técnica difícil, não. É só fazer o passo a passo, tá? Cauê, legal. Vê se responde essa pergunta do Paulo, que eu acho que tu trabalhou com isso. Cadê? Com relação à técnica... É experimental, né, Paulo? O Paulo tá falando aqui sobre a leucofese. Foi um instrumento do Odael, né, de doutorado, que o senhor orientou. E vai ser viável, né? Muito em breve vai ser viável. Né? Isso foi um instrumento de doutorado do Odael. 100% dos cavalos que passaram na leucofese sobreviveram à laminite aguda induzida. Né? Certo. E 100% dos que não passaram na leucofese, só uma égua que salvou, porque a gente conseguiu salvar mas as demais foram a óbito. Então é um negócio que tem potencial, eu acho que tem potencial. Com certeza tem muito potencial. Certo. Muito em breve vai ser realizado, né? Com certeza, né? Mas, apesar de todo o avanço que se teve na laminite aí nos últimos 20, 30 anos, que aí tem grupos de pesquisa, tu é reflexo desses grupos, tem ferradores veterinários no Brasil, aí, como o Tenório, o Túlio, o Carlão, lá no Rio Grande do Sul, que trabalham aí muito focado em laminite, tratamento e tudo mais. E, Cauê, o tratamento clínico de laminite, infelizmente, não tem muita saída, não, né? Mas você sabe o que você está falando aí? Eu conversei um tempo atrás aí com o Túlio falou um negócio bem legal. Cara, passou a época que a gente matava cavalo com laminite, né? Passou essa época, né? Hoje a gente tem condição de salvar o cavalo, né? Com certeza. O passo a passo de como fazer isso, né? Exatamente. Mas legal, Júlio. Parabéns aí pela tua iniciativa. Cauê, tu falou que vai criar o grupo do Telegram. Eu vou ter que baixar o Telegram aqui no celular, que eu não tenho. Sabe mexer nisso? Eu vou ter que pedir ajuda aqui aos universitários, YouTube. A galera aí me ajuda. Aqui, então, Cauê, vai convidar para o Telegram veterinários, estudantes veterinários que queiram aprender sobre laminite, mas aprender de verdade. Tá tranquilo, pode deixar. Tá combinado. Aí você... Mas aí eu te mando aí pra você... pra te colocar aí, tá? Tá. Pra tu divulgar aí. Tá, beleza. Cauê. Tá jóia. Muito um abração, obrigado, viu, Júlio? Tá? O Tenório apareceu aqui. Tenório, tu não quer fazer uma live com a gente na semana que vem? Aí, o Tenório é referência no Brasil já há muitos anos, com podologia, com ferrajamento clínico. Então, Tenório, se tu tiver disponível semana que vem... Pronto, já arrumou da semana que vem, já. O Tenório falou que é fácil, então acho que ele vai, vamos ver se ele responde aí. Cauê. Então falou, Júlio. Valeu, abraço aí. Tchau. Aí, o convite aceito. Pessoal, o Tenório aceitou o nosso convite aí para participar. Então, a ideia é essa mesmo, é ir juntando